Quem crê que todas as resistências que o inimigo colocou na sua vida, nos seus negócios, na sua família, vão cair por terra nessa semana, em nome de Jesus, diz glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo, no livro de 1 Samuel, no capítulo 30. Glória a Deus. Quero reforçar um aviso aí para os jovens e para toda a igreja também. Nesse próximo final de semana já, eu creio que você não vai arrepender, eu tenho certeza, se você separar o carnaval, se você separar o próximo final de semana, para estar ali no Apaixonados, nessa conferência, porque eu creio que você vai ter um encontro com Deus ali. Quem crê diz aleluia. Quem crê diz glória a Deus. Se você está sentado perto de um jovem, na verdade todo mundo, toda a igreja vira para o seu irmão e diz assim: você não pode perder. Fala para ele: Deus vai encontrar com você. Aleluia. 1 Samuel no capítulo 30. Quem abriu diz amém. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 6. Eu queria que você prestasse 100% aí da sua atenção, porque eu creio que Deus vai falar com você, em nome de Jesus. Vamos ler juntos. No versículo 1, a palavra de Deus diz: quando Davi e os seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que estavam lá, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem em Ziclag, Davi e os seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que as suas mulheres e os seus filhos, as suas filhas, tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e os seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Aionã de Jezreel e Abigail de Carmelo, que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Presta bem atenção aqui, meu querido. Essa é uma história maravilhosa, uma história de restituição e uma história de vitória. Davi, na palavra de Deus, foi o único homem que recebeu talvez um dos títulos mais almejados em todas as escrituras. Ele recebeu o título de ser o homem segundo o coração de Deus. Mas a Bíblia nos ensina que durante a vida de Davi, quando ele começou a sua jornada, Davi ele foi ungido para ser um guerreiro. Davi foi ungido para vencer, para enfrentar batalhas e para vencê-las. Em toda a sua vida, em toda a sua jornada, Davi realmente venceu. Ele foi um vencedor. Ele teve erros, sim, mas pela graça do Senhor, pelo amor dele, Davi experimentou as vitórias do Senhor. Experimentou o cumprimento de todo o propósito, de todo o sonho que Deus tinha para a sua vida. Davi experimentou muitas vitórias, mas a Bíblia também fala que porque ele experimentou vitórias, ele enfrentou muitas lutas. Porque a palavra nos ensina que não há vitória sem luta. Davi foi ungido para vencer,
mas ele teve que enfrentar muitas batalhas. Igual Davi, meu querido, nessa noite eu quero lembrar você recebeu uma unção especial, você recebeu uma unção para ser um guerreiro, para ser uma guerreira, você foi ungido para vencer, e não tem nada no mundo que pode anular a unção do Senhor sobre a tua vida. Você foi ungido para vencer, tá certo, você está enfrentando batalhas, meu querido, mas é antibíblico que em todas as suas batalhas você seja derrotado. A unção que está sobre você garante que se você enfrentar uma batalha, com certeza você vai vencer. Você foi ungido para vencer. Você foi ungido para ser um vencedor, meu querido. Davi experimentou isso. Mas durante essa passagem que nós acabamos de ler, Davi enfrentou um tipo diferente de inimigo. Ele enfrentou uma situação que ele não havia enfrentado antes. Ele enfrentou um tipo diferente de guerra. Pela primeira vez da sua história, Davi enfrenta um exército que era totalmente abominável aos olhos do Senhor. Davi enfrenta o exército dos amalequitas, um povo sujo, um povo abominável, um povo mau, que não tinha nenhum temor de Deus, não tinha nenhum temor de homens. Os amalequitas aqui, eles representam um tipo diferente de batalha, um tipo diferente de inimigo. Os amalequitas, quando eles entravam em uma batalha, eles não enfrentavam os seus inimigos igual aos outros. Ele não ia para o campo de batalha. Eles não enfrentavam os adversários no campo de batalha de igual para igual. Pelo contrário, eles eram sujos. Eles não enfrentavam pela frente, mas eles iam por detrás. Enquanto o exército havia partido em uma empreitada, enquanto eles iam a uma jornada, os amalequitas iam até as suas cidades e atacavam as crianças, e atacavam as mulheres, e atacavam aqueles que não estavam preparados para aquela batalha. Eles pegavam os seus inimigos de surpresa. Davi, ele estava acostumado a enfrentar batalhas, ele era um vencedor, ele havia sido ungido para vencer. Ele estava acostumado desde o começo a enfrentar os filisteus. Os filisteus pelo menos lutavam como homens, eles lutavam num campo de batalha, mas os amalequitas não. Os amalequitas tinham o expertise, tinham a especialidade de atacar nas fraquezas, de atacar nas limitações, de tomar um povo por surpresa, pelas costas, e de uma maneira suja os atacar. Os amalequitas eram tão abomináveis aos olhos do Senhor, que a Bíblia nos ensina que Deus deu a oportunidade a Saul para aniquilar, para destruir de uma vez por todas o povo amalequita. Mas Saul, pela sua obstinação, pela sua desobediência, não destruiu o povo amalequita. E por isso foi uma das razões que Deus rejeitou a Saul, por causa da sua desobediência. E a Bíblia diz que por causa do erro das gerações anteriores, por causa da desobediência de Saul, Davi agora enfrentava esse povo, enfrentava essa batalha, que ele herdou essa batalha. E em consequência desse enfrentamento, em consequência dessa batalha, a Bíblia fala que Davi foi saqueado. A sua mulher foi roubada, foi tomada como escrava. Os seus filhos foram roubados, toda a sua casa foi saqueada. Davi estava sem família, sem filhos, sem posses, as suas posses tinham sido saqueadas. Davi havia perdido o respeito,
até os seus próprios companheiros de guerra, os seus próprios soldados, estavam falando de o apredejá-lo, estavam colocando nele a culpa sobre aquilo que ele não tinha culpa, por causa de algo que ele herdou, de uma batalha que ele herdou. Davi estava sofrendo um momento de dor, ele estava passando a pior batalha da sua vida, ele estava vivenciando na sua vida o poderio, o enfrentamento daquele exército, os amalequitas. Davi estava passando um momento de dor. Presta bem atenção, deixa eu te dar uma boa notícia, queridos. Se você continuar lendo a história, nós vamos ver que mesmo em meio à dor, Davi prevaleceu. Davi prevaleceu no meio da dor. Tem como, meu querido, eu e você prevalecer no meio da dor. Deus não permite que você passe um momento, um problema, um momento de aflição. Deus não permite que você entre em uma batalha. Se o final dessa batalha não for muito melhor do que o estado que você estava antes de entrar nessa batalha, Deus não permite que você entre em uma guerra para perder. Você não foi ungido para perder, você foi ungido para vencer. Tem como, meu querido, você prevalecer no meio da dor. Tem como ser vencedor no meio da tempestade. Deus tem um caminho de honra, de vitória no meio da tempestade. Nessa noite eu quero compartilhar com você como nós podemos prevalecer no meio da dor. Essa passagem aqui é riquíssima, meu querido, e ela nos ensina como nós podemos, ainda no momento daquela dor que veio de surpresa, ainda quando nós enfrentamos aquele tipo de inimigo que não nos enfrenta aonde nós temos os nossos pontos fortes, que não nos enfrenta nas nossas qualidades, que não nos enfrenta no monte apenas, mas aqueles que também atacam os nossos pontos fracos, aqueles que atacam as nossas limitações, aqueles que atacam no meio do vale, para que todos saibam que o nosso Deus não é só um Deus dos montes, Ele também é Deus no meio dos vales. Presta bem atenção aqui, queridos. A Bíblia nos ensina que Davi foi ungido antes dessa batalha em Ziclag. Mas a Bíblia também diz que a coroa, o cumprimento da promessa, não veio antes de Ziclag. O cumprimento da promessa veio depois de Ziclag. A coroa do Senhor sobre as nossas vidas, ela vem depois que nós passamos por Ziclag. Quando nós enfrentamos a batalha nos montes, nós podemos pensar que foi pela nossa força. Mas quando nós enfrentamos gigantes no meio dos vales, quando nós enfrentamos diante das nossas limitações, meu querido, ainda que você sinta que você perdeu algo, deixa eu te dar uma boa notícia. Deus tem uma promessa para você, que diante das perdas, a Bíblia fala que Deus vai derramar uma coroa no lugar das cinzas das perdas, uma coroa de honra, uma coroa de alegria, uma coroa de vitória. A coroa de Deus está vindo sobre a sua vida. A coroa de Deus vem depois de Ziclag. Quantos estão entendendo? Diz aleluia. Quantos estão entendendo? Diz glória a Deus. Então, primeiro, presta bem atenção, queridos, para que você possa prevalecer no meio da dor. A Bíblia fala logo aí no final do versículo 6, que quando todo mundo tinha não abandonado Davi, quando foi tirado todo mundo de Davi, quando ele estava sozinho, quando ele não tinha ninguém para o encorajar, quando não tinha ninguém para conversar com ele, os seus filhos haviam ido embora, a sua mulher havia sido roubada, os seus bens haviam sido roubados, até os seus amigos, os seus companheiros estavam o criticando, estavam falando de o matar, estavam falando de o apedrejar. Diante de toda aquela situação, presta bem atenção em nome de Jesus. A Bíblia fala que Davi não se
não choramingou, não murmurou, não tentou arrumar culpado, não começou a chorar diante daquele leite derramado, mas a Bíblia fala que Davi teve uma atitude que eu quero que você coloque aí dentro da sua cabeça. Davi se fortaleceu no Senhor. Para de reclamar, pensando que você está sozinho, meu querido. Pare de pensar que todo mundo te abandonou. Quem fica chorando em leite derramado, fica piorando o seu estado dia após dia. Autocomiseração não leva você a mudar essa situação. Se você não erguer a tua cabeça, não tem ninguém que vai erguê-la para você. Presta bem atenção aqui, queridos. Davi, em vez de reclamar com o Senhor, em vez de dizer que ninguém sobrou para o apoiar, em vez de murmurar diante de Deus, dizendo que ele estava só, ele tentou fazer a coisa certa, mas parece que o furacão veio e tirou tudo que ele tinha dele. Em vez de escolher o caminho da murmuração, a Bíblia fala que enquanto não tinha ninguém para fortalecer Davi, Davi se fortaleceu no Senhor. Sabe por quê? Quando você se sente sozinho, quando você acha que todo mundo te abandonou, deixa eu te dar uma notícia: o Senhor não te abandonou, o Senhor não te abandona e Ele nunca vai te abandonar. O Senhor é aquilo que você precisa, meu querido. Presta bem atenção, meu amado. Muita gente só descobre que o Senhor é a melhor opção quando Ele vira a última opção, quando Ele é só o que lhe resta. Se você quer prevalecer no meio da dor, para de perder tempo, para de achar que a força vem de você, para de achar que a solução vem de homens, para de perder tempo. A força que vai mudar o seu problema, a força que vai derrotar esse gigante, a força que vai restituir a sua família das garras do diabo, ela vem do Senhor. Se fortaleça no Senhor. Davi fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Se você tem tentado força em pessoas, se seu cônjuge não conseguiu te fortalecer, se a sua cobertura não conseguiu te fortalecer, se a autoajuda não conseguiu se fortalecer, para de procurar em homens e volte os seus olhos para os céus. Se fortaleça no Senhor, meu querido. Fala para o seu irmão: se fortaleça no Senhor. Vira para o irmão no outro lado, diz: se fortaleça no Senhor. Segundo, vá comigo aí para o versículo 7, o próximo versículo. Vamos ler o 7 ao 8. A Bíblia diz assim: então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei eu alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Presta bem atenção aqui, meu querido, em nome de Jesus. A Bíblia fala que no meio da dor, Davi chega até o sacerdote e ele pede o colete sacerdotal. Algumas traduções, a Bíblia fala o éfode. Davi pede aquela estola, aquele colete, ou ele pede o éfode do sacerdote. E diante daquela túnica, daquele colete sacerdotal, ele pergunta ao Senhor, ele pede uma direção ao Senhor. Presta bem atenção, meu querido, que a Bíblia nos ensina algo muito poderoso aqui. Quero estudar com você rapidamente o que era esse colete,
o que representa, para que também você possa prevalecer no meio da dor. Se você quiser estudar depois, a Bíblia ensina isso no livro de Êxodo, no capítulo 28, do versículo 6 em diante. A Bíblia fala que o Senhor trouxe uma instrução para os sacerdotes do Senhor. Todas as vezes que eles se apresentassem diante do Senhor e fossem ministrar ao Senhor e fossem ministrar também aos homens, a Bíblia nos ensina que eles tinham que vestir uma túnica de linho, uma vestimenta de linho fino. E essa vestimenta vinha em cima da roupa dos sacerdotes. Nessa vestimenta, em cima dele, que também era integrado com esse colete sacerdotal, havia o peitoral da justiça, que algumas traduções chamam da couraça do julgamento. Nele havia pedras preciosas, pedras raríssimas. Eles também eram chamados de Urim e de Tumim, que alguns teólogos acreditam que significa luz e direção. O sacerdote não podia ir diante da presença sem aquela vestimenta. O que prendia aquele colete, aquela vestimenta de linho fino, na roupa do sacerdote, eram 2 pedras de ônix. E dentro dessas pedras, em cada uma de um lado, uma do outro, haviam escritos os nomes das 12 tribos de Israel, dos 12 filhos de Israel. Haviam 6 nomes de cada lado e 6 nomes do outro lado. 6 nomes de um lado e 6 nomes do outro. Agora presta bem atenção que eu vou falar o que isso significa. A Bíblia nos ensina que o sacerdote ali do Antigo Testamento representa a igreja no Novo Testamento. A Bíblia fala que aqueles que seguem o sumo sacerdote, o supremo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo, eles se tornaram, pela graça do Senhor e pelo seu amor, sacerdotes reais. Fala para o seu irmão, você é sacerdote real. Fala para ele, você é sacerdote real. Agora presta bem atenção aqui. A Bíblia nos ensina que o linho fino que compunha o material daquelas vestes, no livro de Apocalipse, ele representa os atos de justiça dos santos. Quem é santo aqui diz aleluia. Quem pode falar eu sou santo? Presta bem atenção. O linho fino representa aquilo que justifica os santos. Diante do Senhor, diante da sua presença, quando nós revestimos daquele linho, nós estamos justificados. Presta bem atenção, queridos. Paulo, por várias vezes nas epístolas, ele nos ensina que nós, chamados de acordo da graça do Senhor, devemos nos revestir de Cristo. Você deve se revestir de Cristo Jesus. Um exemplo magnífico disso é quando você é batizado nas águas. Você sai imergido das águas, coberto de água, revestido da água da presença do Senhor Jesus Cristo. Em resumo, linho fino representa Cristo Jesus. Fala comigo, Cristo Jesus. Mais forte, Cristo Jesus. Agora presta atenção. As 2 pedras que vinham nos ombros do linho fino, daquela túnica, haviam escritas, engravadas, os nomes das 12 tribos de Israel. 12 tribos de Israel. Israel no Antigo Testamento representa a igreja do Senhor. Agora eu quero que você, se você tem que pegar algo nessa mensagem, você pega o que eu vou te falar agora. Quando o mundo olha para nós, a Bíblia nos ensina que o mundo deve ver esse linho. Quando o mundo olha para você, ele não deve ver a sua velha natureza ou a natureza humana, mas o mundo deve ver Cristo em você. As suas atitudes não podem expressar o temperamento que veio da sua natureza carnal, mas as suas atitudes têm que expressar o temperamento de Cristo.
Você foi criado para ser a imagem e semelhança do Senhor, não a imagem e semelhança do mundo. Preste atenção. Quando Deus olha para você, Ele não deve ver você somente. Ele não deve olhar para aquilo que você merece. Porque a Bíblia nos ensina que todos nós pecamos e carecemos da glória de quem? De Deus. Quando Deus olha para nós, Ele não deve ver nós, mas Ele deve ver Cristo em, porque Cristo em nós, a esperança da glória. Sabe por quê, meu querido? Porque Deus não vai resistir te abençoar. Sabe por que Ele te abençoa? Ele não o faz por aquilo que você merece, mas Ele faz de acordo com o que Cristo merece em você. Deus, para te abençoar, Ele não olha o seu passado. Deus não consulta o seu passado para abençoar o seu futuro. Sabe o que Deus faz? Deus olha o passado de Cristo. E Cristo sim merece todas as coisas, no céu, na terra e embaixo da terra. Por isso, meu querido, que você merece em Cristo todas as coisas. Por isso, meu querido, que todas as coisas te foi dada, no céu, na terra e debaixo da terra. Quando Ele olha você, Ele vê Cristo. Quando Deus olha para Cristo, em nome de Jesus, abre o seu coração. Quando Deus olha para Cristo, sabe quem que Ele vê? Ele vê o seu nome engravado nos ombros de Cristo. Quando Deus olha para Cristo, o sumo sacerdote que chega diante da presença de Deus, sabe quem que Ele vê? Ele vê o seu nome. Quando Cristo chega diante dele, para interceder pela igreja, para clamar ao Pai, para exaltar a sua santidade, todas as vezes que o nosso Deus, o Pai, olha para Cristo, o Filho, Ele lembra de você, Ele vê o seu nome. Por isso que eu te falo, meu querido, ainda que algo absurdo aconteça, uma mãe que acabou de conceber o seu filho com dores, ainda que uma mãe, em fração de segundos, esqueça do seu filho, é impossível que o seu Deus se esqueça de você. Ele nunca se esqueceu e Ele não vai se esquecer, meu querido. Eu imagino que Davi pegou aquele colete sacerdotal e ele se vestiu com aquele colete. Ele tinha o costume de assim o fazer. A Bíblia fala que quando ele levou a arca de Deus para Jerusalém, ele vestido de linho fino, ele dançava com todas as forças na presença do rei. E eu imagino que Davi pegou aquele colete, aquela vestimenta, e ele abraçou ela, e ele chorou diante dela, derramou lágrimas, ele clamou, ele chorou a sua dor, ele clamou pelo seu sofrimento, e clamou pela direção do Senhor. Meu querido, você está passando por dor, você está passando por sofrimento. Quando a dor bater na sua porta, não corra da presença do Senhor, mas corra para a presença do Senhor. Chega diante dEle, abraça Ele se você puder, derrama as suas lágrimas, derrama o seu clamor diante dEle, se humilha na presença de Deus, porque quando você se humilha diante dEle, o Senhor, o seu Deus, Ele vai te exaltar. Quando você se humilha diante da presença, a honra, a coroa, a dupla porção do Senhor vem sobre a sua vida. Davi pegou aquele colete sacerdotal, clamou por uma direção, e a Bíblia fala que na mesma hora, no mesmo momento, ele recebeu uma palavra do Senhor.
O Senhor disse para ele: vai até os seus inimigos, persiga eles, porque é certo, sem nenhuma dúvida, se eu sou Deus, você vai prevalecer. Nessa noite o Senhor libera uma palavra para você. Nessa noite o Senhor libera uma palavra sobre a sua família. Se eu sou Deus, é certo que você vai prevalecer, diz o Senhor. Essa é a semana, meu irmão. Vira para o seu irmão e diz assim: essa é a sua semana. Diz bem forte: essa é a sua semana. Eu vou terminar com o último ponto. Presta bem atenção. Se você quer prevalecer no meio da dor, entenda que a batalha precede o nascimento de algo novo do Senhor. Eu vou falar de novo. Se você quiser prevalecer no meio da dor, entenda que as batalhas, elas precedem o nascimento de algo novo no Senhor. A Bíblia nos ensina que quando o Faraó percebeu que o povo de Israel estava se fortalecendo, eles estavam se tornando numerosos. Quando o Faraó percebeu que algo estava para nascer, uma nova geração, um libertador, uma libertação, uma transformação, que no final poderia derrotar o seu reino, poderia tirar ele do trono. A Bíblia fala no capítulo 1 do livro de Êxodo, que Faraó determinou um decreto, que os seus soldados deveriam assassinar todos os bebês. Foi o maior número de aborto que teve na face da terra. Assassinar todos os bebês que nascessem do povo de Israel. Mas a Bíblia também fala que a mãe de Moisés, ela não aceitou o decreto de Faraó. Você não deve aceitar o decreto de Faraó sobre a tua família. Você não deve aceitar aquilo que Faraó disse a respeito dos seus filhos. A Bíblia fala que aquela mulher de fé escondeu o seu filho Moisés em uma espécie de uma manjedoura e colocou aquela manjedoura no rio Nilo. E no final da história você sabe que a filha de Faraó, alguém da cúpula de Faraó, foi usada para abençoar a família de Moisés. Deixa eu te dar uma boa notícia. Deus vai usar até a cúpula de Faraó, até o sistema do mundo, para abençoar a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. A Bíblia fala que quando Herodes, ele pressentiu que algo estava para nascer, quando os reis magos lhe veio informar que o Messias havia nascido, Herodes liberou um decreto que os seus soldados, os soldados romanos, deveriam assassinar todas as crianças e bebês até 2 anos de idade. Mas a Bíblia fala que Maria e José foram alertados através do sonho de José para fugir para o Egito e guardaram a criança. Final da história, Jesus nasceu, Jesus viveu e prevaleceu contra Herodes. Quando o príncipe da Pérsia, o bispo Fábio falou isso no início da reunião, ele viu que um pacote havia sido liberado para Daniel, a sua resposta havia sido liberada. A Bíblia fala que o príncipe da Pérsia se levantou em uma árdua batalha, ele tentou resistir àquele pacote de ser liberado, mas Daniel orou, Daniel jejuou, e o Senhor enviou reforços do céu, e prevaleceram contra o príncipe da Pérsia. Deixa eu terminar dizendo isso, meu querido. Se você está enfrentando uma batalha na sua vida, é porque o diabo identificou que um pacote foi liberado para você.
Deixa eu te dar uma boa notícia: se o príncipe da Pérsia não conseguiu resistir a Daniel, se Faraó não conseguiu resistir a Moisés, se Herodes não conseguiu prevalecer contra Jesus, o diabo não vai resistir à tua vida, não vai prevalecer contra a tua família. O pacote foi liberado, a resposta foi liberada, em nome de Jesus. Quem crê diz aleluia. Quem crê fica de pé em nome de Jesus. Pega na mão do seu irmão e diz para ele: o pacote foi liberado, meu irmão. Pega na mão dele, pega na mão dela e diz: a resposta está vindo. Se você pode, feche os corredores em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Faça a sua oração ao Senhor. Curva a sua cabeça. Eu quero pedir que você não saia ainda. Nós vamos orar por você. Feche os seus olhos e faça a sua oração. Levanta a sua voz. Diz: Senhor, eu creio nessa palavra, Pai. Senhor, eu quero prevalecer no meio da dor. Me leva a prevalecer no meio da dor. Pai, que eu e minha família possamos experimentar aquilo que servo do Senhor tem direito. Levanta a mão do seu irmão. Declara uma semana de vitória. Começa a orar sobre a sua família. Diz: Senhor, quebra as resistências. Quebra as resistências. Em nome de Jesus, ore ao Senhor. Feche os seus olhos com o seu irmão. Ora, meu querido. Tem poder na sua oração. Oh, Jesus. Levanta a mão do seu irmão agora bem alto. Senhor Deus, na autoridade apostólica da igreja, e em nome do nosso Senhor Jesus, nós liberamos que essa palavra se concretize na vida de cada um dos nossos irmãos. Que essa semana seja uma semana, meu Pai, que em meio à dor, que em meio às lutas, meio às batalhas, o teu povo vai vivenciar a vitória que vem do Senhor. Nenhuma resistência de Herodes, de Faraó, nenhuma resistência, meu Pai, de espíritos malignos vão prevalecer contra a tua igreja, de viver tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós, meu Pai. Essa semana, meu Pai, será uma semana de vitória em todos os sentidos, meu Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Deixa eu convidar os pastores para estarem mais perto do palco, para orar por você. Que Deus te abençoe muito e te dê uma semana de muitas vitórias, irmão. Levantar profetas que vão fazer a justiça de Deus nessa nação. Deus vai fazer isso.